O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os nossos queridos romeiras de Nossa Senhora de Nazaré, que se encontram aqui na Basílica, na casa de Nossa Mãe. Sintam-se acolhidos e bem recebidos. Nossa Senhora tem um grande presente para cada um de vocês, pode ter certeza disso. E também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Basílica Web, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. E também uma saudação especial a você que nos acompanha através da internet aqui no Brasil e também no exterior. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso carinho, e contem sempre com as nossas orações. E desde já, sintam-se convidadas a vir conhecer a casa de nossa mãe, a casa de Nossa Senhora de Nazaré, a nossa casa. Sintam-se acolhidos e acolhidas desde já. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vimos na primeira leitura que o apóstolo Paulo, depois de receber a imposição das mãos de Ananias, ele teve os seus olhos abertos. Paulo, ele morre para a sua cegueira interior e ressuscita para uma nova realidade, a realidade de Cristo Jesus. E para entendermos bem este texto, vamos escutar uma pequena fábula. Certa vez, uma nora que odiava a sua sogra. Ela não suportava nem ouvir a voz da sogra. E ela então ficou sabendo que perto da casa dela tinha um raizeiro. Aquelas pessoas que preparam remédios naturais à base de plantas. E ela então foi lá e contou toda a sua história e explicou para ele o tanto que ela odiava a sua sogra e pediu para ele preparar uma espécie de garrafada, um remédio natural, mas que contesse veneno para poder matar a sogra. E o raizeiro disse: ok, daqui a 3 dias você volta, que eu vou preparar o remédio para você. Passado 3 dias, ela foi lá.
E o raizeiro então disse a ela: está aqui o remédio, ela vai tomar uma colher antes do almoço e outra colher antes da janta, por 40 dias. Só que você vai ter que fazer uma coisa, você vai ter que mudar o seu comportamento com ela, porque senão quando ela vier a morrer, você vai ser a principal culpada, a principal suspeita. Então mude o seu comportamento com ela para não deixar vestígios. E a moça então disse ok. E ela foi para casa e levou aquele veneno na garrafa. Passado um mês, a nora voltou lá no raizeiro, desesperada, e pediu a ele: olha, será que o senhor não poderia mudar o remédio? Porque eu descobri que a minha sogra é maravilhosa, ela é uma verdadeira mãe, é uma pessoa sensacional, e eu quero que ela viva por muitos e muitos anos. E o raizeiro então respondeu: não se preocupe, aquele remédio que eu dei para você é um tônico, e a sua sogra está bem melhor do que antes. Eu fiz isto com você, preparei um tônico no lugar do veneno, porque eu percebi que o mal não está na sua sogra, mas em você mesmo. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo na primeira leitura de hoje. Ele percebeu que o mal não estava no cristianismo, não estava na pessoa de Cristo Jesus, mas dentro de si. E é interessante ler esse texto, que nós lembramos de uma outra conversão famosa, Santo Agostinho, cujo dia celebramos no dia 28 de agosto. Santo Agostinho, que estava procurando Deus em tantos lugares, principalmente nos conhecimentos científicos. E a sua mãe, Santa Mônica, que nós celebramos no dia 27 de agosto, ela ficou muitos e muitos anos, mais de 3 décadas, rezando pela conversão do filho. Até que um dia Santo Agostinho conheceu Santo Ambrósio, que na época era bispo de Milão. E Santo Ambrósio então catequizou Santo Agostinho, utilizando a carta aos Romanos, o principal escrito paulino. E Santo Agostinho se converteu, através das orações da mãe e através dos estudos catequéticos feitos por Santo Ambrósio. E Santo Agostinho depois vai dizer: tarde te encontrei, tarde te amei, ó beleza tão pura. E este foi o apóstolo Paulo. Vimos no texto de anteontem que o apóstolo Paulo tinha 21 anos e assistiu à morte de Estevão. Ali começou já a conversão do apóstolo Paulo, e esta conversão tem o seu cume no texto de hoje, no capítulo 9. E é interessante notar que Paulo está a caminho. Aquele que quer conhecer Jesus, aquele que busca Jesus, não pode ser uma pessoa estática, ele tem que estar em movimento, em ação. E o texto fala que Paulo é batizado, e através do seu batismo, os seus olhos se abrem e a sua vida se transforma. Depois ele recebe o alimento, recupera suas forças e sai a evangelizar pelo mundo. O alimento do qual fala o texto de hoje é a Eucaristia. Paulo, ele recebe a Eucaristia e se torna o quê? Um missionário por excelência. E ele se sente na obrigação de anunciar o Evangelho a todas as nações, a todo o mundo. A ponto de dizer na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, Paulo sentia na sua vida esta presença forte e marcante de Cristo Jesus. Paulo, ele consegue transformar a sua vida, a vida que São João Evangelista apresenta no Evangelho de hoje, porque Paulo pôde comungar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, e através desta comunhão, a vida de Paulo se transformou radicalmente. E os textos de hoje
faz uma pergunta para mim, para você, para cada um de nós. Quando eu recebo o corpo e sangue de Cristo Jesus, presentes na Eucaristia, a minha vida se transforma? Ou será que a minha vida continua a mesma? Este é o momento de refletirmos. Os textos desta semana nos ensinaram o valor da Eucaristia na vida de cada um de nós, a sua importância, o que ela significa, mas também nos mostrou o nosso trabalho, a nossa missão. Porque de um lado no Evangelho apresentou sobre a Eucaristia, enquanto que a primeira leitura, durante toda a semana, mostrou a caminhada da igreja. E a caminhada da igreja, que é a nossa caminhada, ela é fortalecida, abastecida através da Eucaristia. É o momento de refletirmos e o momento também de abrirmos os olhos para contemplar esse Cristo Jesus que quer viver em nós e pede que cada um de nós viva com Ele, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.